Ok, epá, não me vou alongar, a maioria já me conhece, portanto não me vou alongar sobre quem é que eu sou. A ideia são algumas das ideias que vamos falar e eu vou trazer aqui um caso. Vou falar um bocadinho sobre custos associados com base num caso real, cá em Portugal. Estou a falar num caso real, tipo daqueles custos que a gente vê estimados nos Estados Unidos ou coisas desse género. Uma situação real cá em Portugal com custos aproximados, logicamente. A definição, não é? Tem a ver com um tipo de malware que, de alguma maneira, restringe o acesso aos ficheiros de duas formas diferentes, vamos falar a seguir, e que pede um resgate. Não é? Essencialmente esta é a base. O objetivo é darmos algum tipo de informação que nos leve a pagar um valor pela informação a que não temos acesso. Começando pela diferença daquilo que foi o passado e daquilo que é o presente. Não é? No passado era muito comum que ficou conhecido como os lockers, não é? Que eram malware que infectava a máquina e então fazia o display da mensagem ou bloqueava, fazia muitos deles, movia tudo aquilo que havia no desktop, colocava lá um desktop novo, não deixava mudar nada, com uma mensagem a dizer que o conteúdo tinha sido bloqueado. E houve muitas situações destas, tipo da PSP, a dizer que o pessoal tinha visitado sites de pornografia infantil, coisas desse género, que agora tinha que pagar 100 euros. Mas era muito comum há uns anos atrás. Portanto, e ficaram conhecidos como os lockers. Porquê? Porque, na maioria dos casos, isto era relativamente simples de retirar, nem que fosse em último caso, tirar o disco da máquina, ligar no outro lado e retirava-se os dados se não houvesse outra maneira mais prática de o fazer. Mas ainda assim, isto na altura teve algum impacto, não é? Teve algum impacto. Cá, a PSP queixou-se, começou a receber muitas visitas à conta disto. Na Grécia, houve um tipo, um rapaz novo que se suicidou, não sei se vocês viram a notícia, mas suicidou-se à conta disto. O rapaz já tinha dívidas, entretanto aquilo que lhe apareceu foi o valor que ele tinha que pagar, era um valor tipo 3 anos de salário. O homem entrou em parafuso e suicidou-se. Era um tipo novo. Portanto, estas coisas têm, para nós, logicamente, que não têm esse impacto, que nós facilmente conseguimos identificar, mas na prática isto tem um impacto muito grande na vida de algumas pessoas. Hoje em dia, já, pelo menos que eu tenha conhecimento, já não existe este tipo de ransomware, não é? Que fazia apenas o lock. Não, hoje em dia todo o ransomware está associado à encriptação, onde os dados são encriptados, diversas formas e feitios, e no final o objetivo também é o mesmo, depois de encriptado há uma página que surge, uma mensagem, um fecheiro de texto, um PNG, um JPEG, seja aquilo que for. O objetivo é dizer, olha, está aqui o meio, esta é a forma de desencriptar os dados, normalmente pressupõe o acesso via Tor a um determinado site para processar o pagamento em bitcoins, que vai dar acesso depois a receber uma aplicação que tem lá embutida a chave. Agora, se nós formos a ver a história disto, a gente ouviu falar disto mais recentemente, mas isto não é nada novo, não tem nada de novo. Não é? O primeiro caso remonta a 1989, portanto vem daqui esta história do ransomware. Apesar de ter ali um período de inatividade ou de atividade muito baixa, mas é muito antigo. Aquele foi o primeiro caso. O primeiro caso foi engraçado porque foi uns tipos que enviaram umas disquetes e aquilo tinha a ver com uma pesquisa relacionada com a SIDA. O que eles fizeram foi enviar milhares de disquetes para centros médicos espalhados aí pelo mundo que estavam a fazer na altura pesquisa relacionada com a SIDA, e o que o disquete continha era uma mensagem pesquisa sobre a SIDA. E então o que é que a malta fez? Toda a gente tinha a disquete, aquilo que fazia era bloquear a máquina e depois era pedido o pagamento de $189 para uma conta offshore, curiosamente era no Panamá, não sei se estavam a dizer, era no Panamá. Isto, depois o senhor acabou por ser
os senhores, que eram dois que estavam por trás disto, acabaram por ser apanhados. Curiosamente, depois isto deu origem até, este caso deu origem até que se criasse algum software de análise forense, e depois deu origem, por sua vez, a empresas que se geraram à conta disso, e foi aqui que começou. Foi aqui que começou algumas das empresas que hoje são conhecidas nesta área, começaram por causa disto. A seguir a isto, em 2006, novamente outros casos, pagamentos de 100 a 200 dólares via a Liberty Reserve, aqueles são os nomes, GP Code, o CryZip. Em 2010 este também teve algum impacto, o Winlock, que basicamente o que fazia era bloqueava e exigia o envio de um SMS para que, quando havia aqueles serviços de valor acrescentado, não é? Cada SMS custava 10 dólares, portanto isto ainda dava algum dinheiro, não é? Uns quantos milhares de SMS rendiam alguma coisa. 2011 também, relacionado neste caso também era um locker, relacionado com a mesma lógica de números de valor acrescentado, e em 2013 para a frente, então há todo o tipo, não é? Isto começou aqui em 2013, é que as coisas começaram mesmo a tomar proporções muito maiores, e aqueles casos de FBI, PSP, etc., começaram a partir daqui. A partir de 2013 entraram então depois os criptas, ou seja, aqueles que não simplesmente faziam lock, mas encriptavam mesmo informação, pediam resgate, e que muitos deles tornaram-se impossíveis de recuperar sem haver o pagamento do resgate. Alguns deles, e há vários em que é possível, já foram lançados aplicações que basicamente continham bugs, usavam libraries que continham alguns bugs, então era possível reverter. Alguns, inclusivamente os primeiros, a chave era gerada e guardada temporariamente na máquina, portanto, se o processo fosse interrompido a meio, o utilizador conseguia sacar a chave e fazer a desencriptação dos dados. Portanto, logicamente isso hoje não acontece, porque eles, como qualquer empresa, vão aprendendo com o tempo e vão desenvolver. Mas a partir de 2013 começámos a ouvir falar destes nomes, né? Torrent Locker, Tesla Crypto, CryptoAll, Locky, e todos os outros. A nível de funcionalidade, primeiras versões não eliminavam os volume shadow copies, continham falhas criptográficas que foram usadas para criar aplicações para reverter. Eu cheguei a ver alguns casos em que o que faziam era, por exemplo, mudar os primeiros 512 bytes de um fecheiro, porque continham o header do fecheiro, e a partir daí as aplicações nenhuma reconhecia o fecheiro, e portanto, a maioria dos utilizadores chegava à conclusão que não havia nada a fazer. Em alguns casos era possível porque boa parte do header de um fecheiro é semelhante, não é? Em todos os fecheiros do mesmo tipo, portanto era possível criar um header novo, e a maioria dos fecheiros eram recuperados facilmente. Também tive algumas situações onde foi possível ainda usar os volume shadow copies para sacar versões antigas dos fecheiros, portanto ainda deu para desenrascar algumas situações. A partir daí, as segundas versões, logicamente, perceberam que uma das coisas que tinham que fazer era eliminar os volume shadow copies, e a partir daí as versões subsequentes começaram a fazer isso. Ali, algumas das falhas criptográficas das primeiras versões estavam incluídas aquelas que eu mencionei. As chaves eram geradas na própria máquina, eram guardadas numa localização temporária. Se houvesse qualquer problema, a chave ainda lá estava. Portanto, não era apagada no fim do ciclo. Isso também perceberam isso. Depois, a partir das segundas versões, começaram a usar sistemas de criptografia pública, e começaram a fazer a seleção dos fecheiros, ou seja, o que faziam era validação do conteúdo contra uma lista de extensões de fecheiros, e então escolhiam, quais eram as extensões que o utilizador tem, está aqui na máquina, então só vamos encriptar estas extensões. Porquê? Porque houve primeiras versões que essa validação não estava bem feita, e o que estava a acontecer era encriptavam alguns fecheiros de sistema, a máquina morria, o utilizador nem sequer percebia se os dados estavam a ser encriptados. Portanto, é uma chatice para quem está do lado do atacante, como é lógico. Portanto, começaram no fundo, a criar aqui segundas versões, já com alguma funcionalidade melhorada.
Terceiras versões, digamos, terceiras grandes famílias, começaram a fazer scan por tudo o que seja network shares, tudo o que seja network shares que estão abertas, começaram a ser encriptadas também. Drives USB começaram a ser encriptadas também. No fundo, há primeiro que tudo, antes sequer do processo de encriptação começar, é validar tudo o que seja unidades que estão mapeadas e que não estejam mapeadas, mas que são shares que são disponíveis, e então tudo o que está nessas shares ou nessas unidades mapeadas, se estiver dentro daquela lista de extensões de ficheiros, então é encriptado também. Começaram também, em alguns casos, a encriptar os nomes de ficheiros. Também já vi casos onde os próprios nomes de ficheiros começaram a ser encriptados. Isto, não sei qual era a lógica, não sei se talvez fosse para dificultar o utilizador perceber sequer o que é que tinha lá dentro, para perceber, sei lá, para perceber se ia ter backups de alguma daquela informação ou não. Não sei qual era a lógica. Até que em 2005 também lançaram o Ransomware as a Service, né? que hoje em dia é usado. Qualquer pessoa pode contratar, comprar serviços, não é? Comprar um exploit kit e usá-lo especificamente para lançar ataques de ransomware. Portanto, isso hoje é gerido como um serviço, ok? Portanto, está acessível não apenas àqueles primeiros, mas hoje em dia já está acessível a toda a gente que o queira. Quarta versão, o futuro, vamos falar um bocadinho mais à frente, mais no fim, falamos um bocadinho sobre qual é fazer aqui um bocadinho de futurologia. Algumas delas já não é futurologia, mas perceber aqui um bocadinho o que é que vai acontecer, para percebermos o que é que a gente pode fazer. Quem é que é afetado? Neste momento, que eu conheça, toda a gente. Logicamente é para a Windows, claro que sim, não é? Pela lógica da quantidade de utilização, mas já existem versões para Mac, Linux, Android, iOS. Portanto, que eu saiba, toda a gente é alvo, e logicamente, como os atacantes também vão sendo cada vez mais, e os grupos por trás deste tipo de ataques são cada vez mais, é lógico que depois eles vão se multiplicar e vão acabar por se especializar. E há de haver uns que vão a focar-se numa determinada plataforma e outros vão se focar noutra plataforma. Agora, métodos de propagação. Número 1, phishing. Logicamente. Portanto, este é o método número 1. A última estatística que eu vi do CryptoWall, se eu não me engano, era o phishing representava 94% das infecções. Portanto,